É uma cápsula e nós vamos falar agora sobre uma reportagem de um rapaz chamado Professor Yuan, que é um dissidente chinês que mora nos Estados Unidos e que teria recebido informações de oficiais chineses preocupados com o plano chinês para a guerra com os Estados Unidos. Então, o que ele está dizendo aqui é que existe já um plano de guerra em 5 grandes estratégias que seriam implementadas ao longo dos próximos meses e que a etapa final é a guerra aberta com os Estados Unidos, mesmo a China versus Estados Unidos e coisa e tal. Eu, sinceramente, acho que é uma coisa meio desesperada isso aqui. Se isso for verdadeiro, porque, de novo, ele está alegando que esse documento foi vazado para ele através de oficiais que tiveram acesso a isso lá na China, mas era um documento ultra secreto que você não pode nem tirar foto, nem transcrever, não pode nada, só pode ler o documento numa sala revisada, sem celular, sem nada, e que essa pessoa teria dito para ele o conteúdo desse documento. Então, assim, é uma coisa que a gente não tem evidências de que isso seja verdadeiro, né? Agora, é algo também que bate com uma série de expectativas que o pessoal tinha da China. Então, fazendo essa ressalva que isso pode ser verdadeiro ou pode não ser verdadeiro, vamos entender aqui quais seriam as 5 estratégias que a China planejaria usar contra os Estados Unidos nessa guerra e como é que isso pode desenrolar ao longo do tempo. Por que eu digo isso? Porque conforme for, se a gente vê acontecendo os itens 1, 2 e 3 que estão previstos aqui, e eu adianto para vocês que o item, pelo menos o item 1, a gente já está vendo acontecer nesse momento, é possível que o plano faça sentido, né? Ou seja, pode ser que realmente seja esse o plano chinês, e o pior é o item 5, que é realmente assustador, né? Bom, essa notícia foi sugerida por Nicolas Cage, o peito do pé do Peter é preto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente está falando já sobre essa guerra tarifária entre o Trump e a China. Isso é uma coisa que tem um potencial terrível para a economia do mundo todo. Já fiz um vídeo sobre isso hoje, mais cedo, falando que o Trump colocou 245% de juros, de tarifas sobre importações chinesas. Então, assim, é uma coisa que realmente uma guerra comercial absurda, né? O Trump espera que a China recue, mas a China parece que não vai recuar, não. E o que os chineses estão vendo, segundo eles estão dizendo, segundo diz essa reportagem aqui do professor Yuan, é lógico, eu não sei ler chinês, eu estou me baseando no vídeo da Lei Hill Talks. A Lei é uma outra dissidente chinesa que vive nos Estados Unidos e que traduziu esse documento e fez esse vídeo aqui, que é um vídeo de 50 minutos, explicando esse documento todo, né, em inglês, né? Então eu vou deixar o link do vídeo dela, caso vocês queiram ver. Também a Jennifer, do Verdades Inconvenientes, né, que é outra dissidente chinesa, também fala sobre esses planos do partido chinês que teriam sido revelados, né, agora. Então tem também a alternativa de você acompanhar no canal delas. Mas eu vou apresentar para vocês aqui um resumo disso e em português para quem preferir, né? Então, o que seria isso daqui? Segundo diz o professor Yuan, que foi a pessoa que divulgou essa informação, é esse site que vocês estão vendo aqui, ele teria tido acesso a esse documento, que foi um documento elaborado pela alta cúpula chinesa, depois do anúncio das tarifas do Trump no dia 2 de abril. A visão da alta cúpula chinesa, eles sabiam que o Trump iria colocar tarifas sobre a China, isso já era esperado, a China já tinha um planejamento para essas tarifas, mas, porém, a tarifa que o Trump colocou foi algo muito acima do que eles esperavam, foi algo muito mais punitivo do que eles esperavam. Lembrando que o Trump colocou 20%, depois mais 34%, ou seja, um total de 54% sobre as exportações chinesas, o que, na visão do Partido Comunista Chinês, é uma declaração de guerra. Ou seja, eles estão vendo que isso, o Trump sabe que isso não é uma coisa, não é meramente política econômica com a China, é uma declaração de guerra contra a China, e a China, portanto, não vai responder economicamente, vai responder com um plano de ação que é uma guerra. Eles foram pegos de surpresa, de novo, eles achavam que seria uma tarifa na faixa de 20% sobre a China, mas veio 54%, muito mais do que eles imaginam, então eles decidiram responder com esse plano. Fizeram um planejamento todo entre o dia 2 e o dia 7, e entre o dia 7 e dia 9 de abril agora, eles fizeram a divulgação entre os oficiais chineses. Então esse plano ele é secreto, é top secret,
não existem, não tem lugar para você acessar isso no governo chinês. Na verdade, como é que isso foi divulgado lá, né? Em várias regiões da China foi aberta uma sala secreta com esse documento, em que oficiais chaves eram chamados para essa sala secreta, tiravam o celular, tirava tudo, o cara tinha que entrar só ele, não podia anotar nada, nem lápis e papel ele podia levar. Ele entrava na sala, lia o documento, sendo vigiado pelos soldados ali, e lia o documento, lia o conteúdo do documento e depois ia embora. Ou seja, o que ele ficou só na memória, a informação que tem aqui, né? O que o Partido Comunista Chinês está entendendo é que os Estados Unidos está declarando guerra contra a China, ou seja, essas tarifas do Trump é apenas uma parte inicial de um ataque muito maior contra a China, então eles vão responder também com planejamento para fazer esse contra-ataque. Não vai ter negociação, porque eles entendem que isso não é uma questão econômica. O Trump não está querendo negociar nada com a China, ele está querendo atacar a China. Essa foi a visão do Partido Comunista Chinês, né? E, bom, é lógico, ninguém deveria ficar sabendo desse plano, com exceção dos oficiais chineses. Vai ficar claro para vocês porque que os oficiais chineses precisavam saber deste plano. E então teve essas reuniões secretas e coisa e tal. E um dos oficiais que está preocupado com isso, está achando que vai dar errado, que está achando que isso vai dar problema, ele teria vazado essa informação para o professor Yuan, vazado essa informação de novo. Ele não tem documento, não tem nada. Ele falou, olha, o que estava no documento era isso, 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 isso. Então o que a gente vai ver aqui é uma descrição do que seria esse documento. O documento tem mais de 7.000 páginas, é um documento grande e o nome é Iniciativa Ganhadora para um Desafio Histórico e Decisivo, né? Um nome bem pomposo. Lógico, o nome em chinês, traduzindo para o português, seria Iniciativa Ganhadora para um Desafio Histórico e Decisivo. O que eles estão falando? Eles estão falando sobre o fato de que a China quer ganhar o domínio mundial econômico, né? O pessoal na China vê isso, né? Os Estados Unidos seria uma potência decadente e a China uma potência ascendente. E, inevitavelmente, sempre que você teve isso no mundo, houve guerra entre essas duas potências, a que está sumindo e a que está crescendo. Então, eles esperavam que essa guerra acontecesse mais para o futuro, mas o que eles estão entendendo é que o Trump está querendo a guerra agora, então vai ser agora a guerra. A expectativa deles é que vai ser muito difícil para a China, mas que a China vai sair ganhadora do outro lado e, portanto, os Estados Unidos vai entrar em decadência, vai se tornar uma potência regional. Enfim, essa é a visão dos chineses. Se isso é verdade ou não é, eu particularmente acho que não é, eu já falei para vocês. Eu acho que essa questão de potência hegemônica mundial, isso depende não do tamanho da economia, depende principalmente da questão da liberdade econômica e estabilidade monetária. A China não tem nenhuma dessas duas coisas, então é impossível a China dominar economicamente o mundo, mas a visão dos chineses é que é isso que está acontecendo, né? Então, ou seja, eles estão falando que vai ser muito duro para a China, mas vai ser a guerra final contra os Estados Unidos, em que a China vai derrotar os Estados Unidos. Então aqui, ó, essa foi a decisão, a descrição desse documento a guerra de tarifas do Trump é o primeiro passo para uma guerra declarada do Trump para subjugar a China e, portanto, a China irá responder com um plano que foi elaborado pelo Partido Comunista Chinês, que envolve 5 grandes estratégias que serão colocadas sequencialmente. Então será primeiro a primeira estratégia, depois a segunda estratégia, depois a terceira estratégia e assim vai até a quinta estratégia, né? A primeira estratégia consiste em aproveitar a frustração de vários países do mundo com as tarifas do Trump e abrir caminho para negociação com países chaves. Esse tipo de coisa, de fato, não é um ataque, não é uma coisa que é até previsível, né? Até o Brasil está fazendo isso, está tentando fechar acordo com a Europa e coisa e tal. Já que o Trump brigou com todo mundo, é uma oportunidade das pessoas falarem, pô, vamos fazer um acordo entre a gente aqui, pô, vamos fazer um negócio aqui entre a gente, coisa e tal. A China quer a mesma coisa, quer fazer acordos com a Europa, quer fazer acordos com um monte de gente. A lista de países chaves que a diplomacia chinesa deve buscar para tentar fazer acordos inclui a Alemanha, a França, a Inglaterra, o Canadá, o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália, a Índia e o Vietnã e outros países vizinhos da China. Então, o principal foco da China, nesse primeiro passo, essa primeira estratégia, que devem ser os primeiros dias agora, é justamente ela tentar fechar esses acordos. E, de certa forma, ela está fazendo isso, né? Ela está negociando tá negociando até com o Brasil. Parece que veio enviado da China aqui no Brasil, está querendo negociar com o Brasil, né? O Brasil não está na lista desses países que seriam chave, por 2 motivos. Primeiro, que o Brasil não é tão grande quanto a Alemanha, a França, a Inglaterra e coisa e tal, em termos de importância geopolítica mundial.
Em segundo lugar, porque o Brasil é meio que o quintal dos Estados Unidos, né? Mas repara, o Canadá está nessa lista, tá? E curiosamente, o Canadá parece que fechou um acordo com a China para a questão do petróleo, né? O Canadá tem muito petróleo que normalmente ele vendia para os Estados Unidos, ele tem um problema agora, porque os Estados Unidos estão cobrando tarifa no petróleo que é exportado pelo Canadá para os Estados Unidos. Então, o Canadá pode vender para a China esse petróleo em condições muito mais favoráveis, né? E a China quer também, em troca disso, um espaço para vender para o Canadá. Então, repara como é que isso daqui já seria essa primeira estratégia. Essa primeira estratégia, ela é, assim, até razoável. Acho que é uma coisa esperada. Os países vão tentar ganhar isso daí, né? Então, a ideia é fazer uma série, né, a primeira estratégia é fazer uma série de acordos com o maior número de países importantes possíveis, de forma a isolar os Estados Unidos, a trazer esses países todos para a zona de influência da China. Isso que eu vejo que é um grande problema dessa estratégia do Trump, né, de tarifas, ele ter colocado tarifa no mundo inteiro. O pessoal fala assim, não, ele botou no mundo inteiro, mas ele queria só a China. O que ele fez com isso? No que ele botou no mundo inteiro, ele comprou briga com o mundo inteiro, né? E mesmo que ele coloque tarifas grandes na China, vai haver um incentivo enorme para a China agora procurar os outros países e fazer acordos. O Trump pode estar querendo fazer acordo com os outros países agora todos, né? Pode ser que ele esteja fazendo isso, mas o fato é que até aqui não saiu acordo nenhum. Né? Teve países que já ofereceram tarifa zero para os Estados Unidos e coisa e tal, facilitação, não sei o que lá, mas acordo mesmo, não vimos nada até aqui. Pode ser que saia ainda acordo, né? Enfim, a China, nesse meio tempo, está aproveitando essa primeira estratégia dela de tentar trazer esses países para a esfera de influência chinesa, né? A segunda estratégia já é a questão da estratégia de ataque financeiro e monetário contra os Estados Unidos, e ela tem duas partes, tá? Então a segunda estratégia vai ser logo depois dessa. Pode ser que já esteja acontecendo ao mesmo tempo, mas a importância, né, é secundária em relação a essa primeira, que a primeira coisa é a preparação para a defesa econômica. Ou seja, se a China vai brigar com os Estados Unidos, a China tem que se preparar para, por exemplo, não ter ativos chineses nos Estados Unidos e em outros países aliados dos Estados Unidos. Então, por isso que essa estratégia vem depois da primeira. Faz sentido agora. Por quê? Porque a China teria que tirar todo o recurso que ela tem em contas correntes americanas, ativos que tem nos Estados Unidos, teria que vender tudo. Então o que eles pedem é que os oficiais chineses, então a gente está falando aqui de prefeitos e governadores das várias regiões chinesas, se aquela região chinesa é dona de alguma coisa nos Estados Unidos, tem uma conta bancária nos Estados Unidos, tire o dinheiro de lá. Tem que tirar o dinheiro de lá e trazer ou para a China ou para outro país amigável. E quais são os países amigáveis? Vai depender da fase 1, que vai ser esses países que fizerem acordo com a China, acordos comerciais com a China. Então, eventualmente, a província chinesa pode não trazer o dinheiro para a China, mas leva para a Alemanha, leva para a França, leva para a Itália, né? Países que teriam feito esse acordo com a China, né? Então, essa é a segunda etapa, que é tirar ativos de lá. Mais do que isso, os oficiais chineses têm que também mapear todos os ativos de qualquer indivíduo chinês da sua região que tem ativos nos Estados Unidos e forçar essas pessoas a tirarem os ativos de lá. Então isso eu já vejo como um problema enorme, porque muitos chineses ricos têm casas nos Estados Unidos, têm apartamento nos Estados Unidos, é igual no Brasil, né? Ninguém confia nessas economias de terceiro mundo, né? Os ricos no Brasil acabam comprando coisa nos Estados Unidos para se proteger, porque eles sabem que lá a coisa é mais segura. Então, os chineses fazem a mesma coisa. Então, o Xi Jinping quer que os oficiais de cada província chinesa levantem as pessoas ricas da sua região, o que elas têm nos Estados Unidos, e forcem essas pessoas a trazer tudo, ou para a China, vendê-la nos Estados Unidos e trazer para a China, ou levar para um dos países amigáveis à China, né? Essa seria a primeira parte da segunda estratégia. Mas tem a segunda parte dessa segunda estratégia, que é a preparação para o ataque econômico. Então, ou seja, essa primeira parte é a defesa econômica, tirar ativos dos Estados Unidos, né? Ou seja, isso vai garantir que a China não perca dinheiro quando começar a guerra com os Estados Unidos, porque certamente os Estados Unidos vai congelar todos os ativos chineses por lá. Então tira tudo de lá e a primeira parte é a defesa. A segunda parte é o ataque. Qual que é o ataque? Todos os oficiais chineses devem se preparar para, sob ordem do Comando Central, vender todos os títulos da dívida do governo americano e ações americanas. O CCP estima que entre o governo central chinês e as províncias chinesas e indivíduos chineses,
existem em poder da China US$ 1 trilhão em dívida americana, títulos da dívida americana, e 2 trilhões em ações americanas. Você lembra, logo que começou essa guerra econômica, os juros do título americano subiu, que é o contrário do que o Trump esperava. O Trump estava preocupado que teria que pagar muitos juros da dívida esse ano, né? E queria que o Fed baixasse os juros. A gente vai ver que isso está dando errado, tá? O Fed está sinalizando que vai aumentar os juros nos Estados Unidos por conta das tarifas do Trump. E um dos motivos foi que o Japão começou a vender títulos da dívida americana, né? E isso fez com que a dívida americana subisse de preço. Lembra, o que é a dívida americana? É o tesouro direto deles lá. Os Estados Unidos quer vender tesouro direto deles lá, né? E as pessoas têm que estar dispostas a comprar aquilo. Tem que ter uma taxa de juros que seja aceitável para as pessoas. Agora, para pensar, se tem mais gente vendendo títulos da dívida americana, a pessoa pode não comprar do governo americano, pode comprar do governo japonês que está vendendo esses títulos. Isso acabou aumentando os juros da dívida americana. Agora, o curioso que chamou a atenção nesse caso é que a China não fez nada. A gente falou, pessoal, a China não fez nada? Por que a China não atacou? Por que o Japão que atacou agora, né? Porque as tarifas do Trump foram prejudiciais para todo mundo, para o Japão, para a China, para um monte de gente. E a China é quem tem mais títulos da dívida americana. O Japão é o segundo lugar. A China é o que tem mais. Então, assim, por que a China não fez isso? Aí explica nesse plano aqui. Ela não fez isso porque ela está planejando fazer um ataque coordenado depois de ter tirado todos os ativos dos Estados Unidos. Então, ou seja, eles vão se proteger primeiro, tirar os ativos dos Estados Unidos primeiro, para depois fazer um grande ataque contra os títulos da dívida americana e também contra ações, né? Eles imaginam que entre entidades governamentais chinesas e indivíduos tenham 2 trilhões de ações americanas e iriam vender tudo isso, né, para derrubar a bolsa americana e subir os juros da dívida americana, ou seja, aí é um ataque econômico. Mas veja, essa parte 2 da segunda estratégia não é fazer isso, é se preparar para isso, ou seja, vai estar todo mundo preparado para vender esse negócio numa ordem do governo central chinês. Em algum momento o governo vai falar, ó, vende tudo, e isso certamente vai ter um impacto grande para os Estados Unidos. Isso explica também por que a China não vendeu ainda nada e explica também por que esse plano é tão secreto, né? Os Estados Unidos, sabendo disso, pode tomar medidas para evitar esse tipo de coisa. Bom, a terceira estratégia é a preparação interna para tempos difíceis. E isso daqui a China planeja fazer alguma coisa de autoconfiabilidade, de garantir que vai ter comida para as pessoas mais pobres, então está preparando as regiões para ter carnê de racionamento, igual havia na década de 1950, né, na época do comunismo, que a pessoa tinha uma carteirinha, igual tem em Cuba também, né, tem uma carteirinha para ir comprar sal, açúcar e coisa e tal, para ter o mínimo para comer, ou seja, eles estão prevendo que a economia chinesa vai acabar totalmente, vai destruir totalmente. Só que vai sobreviver, porque os Estados Unidos vai perder, vai acabar antes da economia americana, mas nesse meio tempo, enquanto a economia chinesa vai cair muito, eles precisam manter o povo vivo, manter a coisa. E esse é o ponto mais crítico dessa história toda, né? O governo chinês, ele conta que a estrutura ditatorial dele é mais resiliente do que a estrutura democrática americana. A visão deles é: os americanos vão sofrer muito, mas os americanos, como são uma democracia, vão ter um incentivo muito grande para tirar o Trump, para mudar isso tudo lá, para acabar com essa coisa toda. Enquanto a China é uma ditadura, não precisa se preocupar com isso, vai passar por essa fase e não vai ter problema nenhum. Qualquer um que se rebelar vai ser destruído. A questão toda é que insatisfação muito grande numa ditadura também é problemático, né? Também pode gerar revoltas dentro do próprio Partido Comunista Chinês. Não o povo derrubando o Xi Jinping, mas o cara que está em segundo lugar, em terceiro lugar ali, derrubando o Xi Jinping, né? Enfim, é uma estratégia arriscada. A quarta estratégia é a preparação para a guerra, que é fazer acordos militares com Rússia, Coreia do Norte, Irã e outros países. A China, nesse momento, ela não está apoiando a Rússia na guerra da Ucrânia. Ela está ficando de fora dessa história, justamente porque só está ganhando com isso, né? A Rússia está se destruindo, a Rússia também é um inimigo da China, também era alguém que lutava por ser um polo, né, de poder no mundo. Então a China, por enquanto, está deixando a Rússia se ferrar. Quando chegar na hora da quarta estratégia, a China e a Rússia vão efetivamente fazer acordos militares, com o Irã também, então com todo o eixo do mal, com todos os países que militarmente podem ajudar a China nesse caso. Então, repara, a primeira parte é o acordo comercial com vários países, né?
A quarta parte é esse acordo militar com os países mais próximos, e mais do que isso, usar o que eles conseguiram na primeira parte, que é os acordos comerciais com a Alemanha, Inglaterra e coisa e tal, para enfraquecer os mecanismos militares de cooperação americanos, ou seja, destruir a OTAN, destruir as alianças americanas com esses países europeus. Nessa quarta etapa seria o objetivo da China aqui, né? Eu não sei nem se a China vai precisar disso, porque o Trump sozinho está destruindo a OTAN, está destruindo os aliados dele todos, então meio que nem sei se vai precisar disso daí, né? Mas, de qualquer forma, essa é a quarta estratégia da China: fazer alianças militares com o pessoal que é próximo da China e isolar os Estados Unidos do outro lado, evitar alianças dos países com os Estados Unidos, enfraquecer militarmente os Estados Unidos, em preparação para a quinta estratégia, que seria a fase final dessa história, que é, como vocês podem imaginar, a guerra aberta. Pequim diz que já vê como inevitável que esse conflito vai se tornar militar, é o que está dizendo esse documento, tá, gente? Eu não sei se eu acredito nisso, não. O que está dizendo o documento é que esse conflito vai se tornar militar inevitavelmente, então é melhor a China tomar a iniciativa de tornar isso militar. Então, depois dessa quarta estratégia, a quinta estratégia seria a China atacar Taiwan. E atacar Taiwan da seguinte forma, né? Olha só, presta atenção nessa estratégia, tá? Seria uma destruição completa das bases americanas no Japão, na Coreia do Sul, em Guam e nas Filipinas, forçando os Estados Unidos a operar a partir do Havaí. Então, quem que protege Taiwan, né, hoje? Né? Os Estados Unidos têm bases no Japão, tem base na Coreia do Sul, tem base em Guam. Guam é um território americano, na verdade, e nas Filipinas. São bases militares enormes. A China tem um monte de foguetes. O que a China vai usar com isso, a gente não sabe, mas, né, sabe-se lá, vai usar bombas nucleares? Não sei. A ideia deles é destruir essas bases americanas todas no Pacífico, de forma que os Estados Unidos sejam obrigados a operar a partir do Havaí e, a partir disso, tomar Taiwan. Né? Então, isso seria a parte. Né? Essa guerra seria uma guerra que envolveria também muita guerra híbrida, muito esforço de inteligência, muita coisa, enfim, e garantiria que a China teria o controle territorial de Taiwan e anularia a influência americana aqui no Pacífico. Com isso, com essa derrota americana, os chineses esperam que os Estados Unidos ficariam relegados a uma potência regional. Ou seja, eles continuariam muito fortes economicamente, militarmente, mas não teriam capacidade de agir além do quintal deles, que seria a América do Norte, a América do Sul. Não ameaçariam mais a dominância global da China. Né? Enfim, isso é uma coisa que pode acontecer em hipótese. Algumas pessoas dizem que é mais ou menos isso que eles esperam da China mesmo. Eu não sei, me parece um plano muito fantasioso. O item 3 de preparação interna para dificuldades e coisa e tal, até que faz algum sentido, mas deve ter dado um medo no pessoal, né? Porque, de novo, né? Ninguém gosta de dificuldades, né? Enfim, isso está sendo repercutido em vários lugares. Isso explicaria, por exemplo, esses cartazes que apareceram no aeroporto de Beijing falando sobre reunificação. Já estão virando lá na fase 5. Lembra que a fase 5 vai ser a guerra, e é uma guerra híbrida, ou seja, tem guerra de informação, tem guerra de propaganda e coisa e tal. Então, é o que eles estão falando aqui, ó, unificação. Está no aeroporto de Pequim, todos os postes aqui, que antes tinham propagandas, né, de várias marcas, agora tudo unificação ali, né? E o impacto das tarifas na China é muito ruim. Os fabricantes estão todos dizendo que não conseguem vender mais nada, tudo parado, estoque lotado aqui. Eu não consigo vender nada porque, né, os Estados Unidos têm tarifa, ninguém quer comprá-lo nos Estados Unidos, porque fica caro demais para eles, então ele está jogando tudo fora, não tem para quem vender. Mas, de novo, a China está vendo que a economia dela vai destruir completamente, mas ele espera que o efeito da destruição da economia americana seja ainda maior do que isso daí, né? Enfim, várias pessoas estão repercutindo esse plano. Eu não sei se isso vai funcionar ou não. É o que eu falo para vocês. Eu ainda acho que os Estados Unidos têm mais chance do que a China nesse confronto. Eu acho que os Estados Unidos vai ganhar esse confronto. Talvez por isso o Trump esteja precipitando essa coisa, enquanto os Estados Unidos ainda está forte e consegue ganhar da China. Não vai ser fácil, tá? Não vai ser uma brincadeira, não. Isso vai ser realmente uma coisa muito difícil para os Estados Unidos, para a China e, por consequência, para o resto do mundo. E, para você ter uma ideia, os mercados americanos ontem caíram em mais um desabamento dos mercados americanos ontem, porque o Fed disse que a tarifa do Trump é inflacionária.
Então lembra, o Trump colocou tarifa porque ele quer que as empresas venham para os Estados Unidos, ele quer dinheiro para pagar a dívida americana e quer tornar os Estados Unidos independente e coisa e tal. Então ele queria que o Fed baixasse os juros da dívida. Só que o Fed está dizendo que vai aumentar os juros da dívida porque essas políticas do Trump são políticas tipo Lula, tipo Dilma, que na verdade aumentam a inflação, então ele tem que aumentar os juros da dívida. Mesmo problema que eu falei, não se resolve essas coisas com tarifas. Tarifas é uma solução burra. O negócio de proteger a indústria nacional é uma idiotice que eu não sei como é que tem gente que acredita nisso. Só sócia de direita para acreditar nisso mesmo, né? Enfim, queda enorme nos índices da Bolsa Americana e, esse plano chinês, se for verdadeiro, é um pesadelo, meu amigo. Se isso aqui for de verdade, a gente pode se preparar aí, porque vão ser anos muito difíceis para o mundo todo, inclusive para o Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.